A chuva fina escorria pelo vidro da janela enquanto Diego, com apenas 16 anos, encarava a tela do computador. Sua vida nunca tinha sido fácil. Filho de uma mãe solo que trabalhava dobrado para pagar as contas, ele cresceu ouvindo que riqueza era um privilégio inalcançável para pessoas como ele. Mas Diego nunca aceitou esse destino. Desde os 12 anos estudava obsessivamente sobre investimentos, tecnologia e negócios online. Aos 14, começou a testar estratégias na internet. Pequenas apostas, pequenos fracassos, mas também pequenos acertos. Até que um dia, tudo mudou. Era uma madrugada qualquer quando Diego descobriu uma brecha em um novo mercado digital. Um erro nos algoritmos de um marketplace permitia a revenda de produtos digitais por preços desproporcionalmente mais altos em mercados específicos. Oportunidade perfeita. Com 200 reais que economizou ao longo de meses, ele testou a estratégia. No começo, ganhou 500 reais. Depois, 1.500 reais. Em uma semana, seus ganhos ultrapassavam 50 mil reais. O dinheiro começou a chegar de forma assustadoramente rápida. Em um mês, Diego já era um milionário. Ele não contou para ninguém. Não queria que sua mãe se preocupasse, nem que os amigos olhassem para ele de maneira diferente. Mas, silenciosamente, começou a mudar pequenos detalhes. Um notebook novo, roupas melhores, um celular de última geração. E quando ninguém estava olhando, comprou seu primeiro carro, mesmo sem ter idade para dirigir. Guardou na garagem de um amigo, apenas pelo prazer de saber que podia. Foi nesse período que conheceu Isabela. Filha de um empresário poderoso, ela estudava no mesmo colégio particular para o qual Diego havia acabado de se transferir. Linda, inteligente e acostumada a uma vida de luxo, ela parecia viver em um universo completamente diferente do dele. Mas, por alguma razão, gostava de sua companhia. No começo, Diego pensava que era apenas amizade. Mas então veio o olhar diferente, a troca de mensagens à noite, os encontros escondidos nos corredores da escola. Eles estavam apaixonados, mas existia um problema. Diego sabia que por mais dinheiro que tivesse agora, para pessoas como o pai de Isabela, ele ainda era um garoto sem nome, sem tradição, sem pedigree. Ele não tinha conexões, não pertencia ao círculo fechado da elite empresarial. E esse mundo, mais do que dinheiro, valorizava status. Mas Diego não se importava. Ele tinha algo que nenhum deles poderia comprar: a habilidade de transformar qualquer oportunidade em uma vantagem. O destino, porém, não lhe daria escolha. O segredo de sua fortuna estava prestes a ser revelado de uma maneira que ele jamais poderia prever. E quando isso acontecesse, ele descobriria que o dinheiro pode abrir portas, mas também pode atrair inimigos que ele nunca imaginou ter. Diego não sabia exatamente em que momento tudo mudou. Talvez tenha sido naquela tarde, quando Isabela sorriu para ele como se enxergasse algo que ninguém mais via. Ou talvez tenha sido na primeira vez que suas mãos se tocaram por acidente e nenhum dos dois afastou. Ele só sabia que estava acontecendo, e era forte. Eles pertenciam a mundos diferentes, mas isso parecia não importar para ela. No começo, ele resistiu. Tinha consciência de quem era, de onde vinha. Sabia que o pai dela não apenas desaprovaria, mas o trataria como alguém indigno até de estar no mesmo ambiente que sua filha. Só que Isabela não se importava. Ela ria das preocupações dele e dizia que seu pai não mandava nela, que já estava cansada dos garotos ricos, mimados, que viviam na bolha perfeita e previsível em que ela tinha nascido. Diego era diferente, inteligente, ambicioso, misterioso. Isso a atraía. Os encontros começaram de forma discreta. No intervalo das aulas, no estacionamento da escola, depois das provas. Pequenos momentos roubados, olhares trocados quando ninguém estava prestando atenção. Mas logo se tornaram algo mais. Jantares escondidos, saídas sem que a família dela soubesse. E foi em uma dessas noites que Diego percebeu que estava perdido. Porque não era apenas atração. Ele estava apaixonado. Apaixonado por uma garota que ele não poderia ter. Mas nada disso o impediu. Ele não estava acostumado a recuar diante de desafios. E conquistar Isabela era mais um deles. O problema era que ele não tinha ideia de que alguém já estava prestando atenção.
Um mundo como o de Isabela não permite segredos por muito tempo. E, em algum momento, o pai dela começou a notar que algo estava errado. Primeiro, foi uma mensagem vista por acaso. Depois, um comentário de um dos amigos dela, falando de um garoto novo com quem Isabela passava tempo demais. Então, um dia, ele pediu para que a filha falasse mais sobre esse tal Diego. E Isabela mentiu. Disse que era apenas um colega de classe, que quase não falava com ele. Mas para um homem que construiu um império, mentiras nunca passam despercebidas. Foi aí que começaram as investigações. O pai de Isabela não precisou de muito tempo para descobrir que Diego não era quem aparentava ser, que não vinha de uma família rica, que não pertencia à elite. E pior do que tudo, que de alguma forma havia conseguido dinheiro de maneira rápida demais. Isso era perigoso. Gente como ele não surgia do nada e ficava rica sem levantar suspeitas. Ele poderia ser um problema. Poderia estar enganando sua filha. E então, veio o primeiro aviso. Isabela recebeu uma mensagem seca do pai, dizendo que queria conversar. Diego sentiu um frio na espinha quando ela contou. Ele sabia o que aquilo significava. Mas Isabela, com sua rebeldia ingênua, achou que o pai estava apenas exagerando. Disse que não iria ceder, que não deixaria ninguém interferir na sua vida, que ninguém mandava nela. Mas Diego sabia que o jogo era mais complexo. Ele não estava lidando apenas com um pai protetor. Ele estava enfrentando um homem que construía impérios e destruía aqueles que ficavam no caminho. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Algo estava prestes a acontecer. Ele sentia isso. Só não sabia ainda que, na manhã seguinte, sua vida nunca mais seria a mesma. Diego estava acostumado a ser subestimado. Durante toda a sua vida, foi visto como apenas mais um garoto qualquer. Alguém que nunca teria um futuro grandioso. Mas, naquele dia, quando recebeu a ligação inesperada de Isabela dizendo que seu pai queria conhecê-lo, ele soube que não seria apenas um encontro casual. Sabia que estava sendo chamado não para ser aceito, mas para ser analisado, examinado e, muito provavelmente, descartado. O jantar aconteceu na mansão da família de Isabela, um palácio cercado por muros altos e seguranças discretos, mas sempre atentos. Ao chegar, Diego já sentiu o peso do ambiente. Tudo ali gritava exclusividade, poder e tradição. Os móveis eram obras de arte. Os quadros nas paredes custavam mais do que casas inteiras. E então, sentado à mesa principal, como um rei esperando um súdito, estava o homem que poderia destruir tudo o que Diego construiu. Carlos Montenegro, o pai de Isabela, era um magnata. Um homem que construiu sua fortuna com mãos de ferro, que não perdoava falhas e que enxergava fraqueza em qualquer um que não estivesse no mesmo nível que ele. Seu olhar para Diego foi de pura indiferença. Nem sequer disfarçou. O silêncio inicial foi cortante, até que, com um leve sorriso de canto de boca, Montenegro começou a falar. Então você é o famoso Diego. A forma como pronunciou o nome já dizia tudo. Não era uma saudação. Era um teste. Diego não recuou. Manteve a postura. Olhou diretamente nos olhos do homem e respondeu com a mesma frieza. Mas Montenegro não estava interessado em conversa fiada. Foi direto ao ponto. Perguntou sobre sua família, sua história, seu dinheiro. Quis saber de onde veio sua fortuna. E quando Diego respondeu que havia conseguido sozinho, Montenegro soltou uma risada baixa. Sozinho? Isso é interessante, porque no mundo real, ninguém faz nada sozinho. A humilhação começou ali. O homem não fazia perguntas. Fazia afirmações disfarçadas de curiosidade. Disse que dinheiro sem tradição era apenas sorte passageira. Que jovens como Diego surgiam o tempo todo, ganhavam dinheiro rápido, mas desapareciam mais rápido ainda. Que Isabela precisava de alguém com um futuro sólido, não um garoto que podia perder tudo da noite para o dia. Diego sentia o sangue ferver, mas se manteve calmo. Sabia que aquele era o jogo dele. Montenegro queria uma reação. Queria que ele se descontrolasse, que mostrasse que não estava preparado para aquele mundo. Mas Diego não cederia. Então, apenas sorriu e respondeu. O senhor tem razão. No mundo real, ninguém faz nada sozinho. Mas eu aprendi que quando você tem algo que os outros não têm, você não precisa de ninguém. Foi a primeira vez que Montenegro olhou para ele de verdade.
como se estivesse reavaliando. Mas a conversa terminou ali. O homem apenas sorriu, como se soubesse algo que Diego não sabia. A despedida foi fria, um aperto de mão forçado. E então, quando Diego já estava saindo, Montenegro disse algo que ficou martelando em sua mente. Aproveite enquanto pode, porque meninos como você não duram muito nesse mundo. Diego saiu dali com uma certeza. Aquilo não tinha sido um simples encontro. Tinha sido um aviso. E ele sabia que depois daquela noite, sua vida nunca mais seria a mesma. Diego passou a noite inteira acordado, revivendo cada palavra dita por Montenegro. Não era apenas o desprezo, não era só a humilhação. Era a certeza absoluta de que aquele homem o via como uma piada. Alguém que poderia ser descartado sem esforço. Mas Diego não era o tipo de pessoa que esquecia. E definitivamente não era alguém que aceitava ser colocado no lugar de insignificância. Montenegro queria jogar? Ele jogaria. Mas não do jeito óbvio. Não com gritos, confrontos ou respostas imediatas. A vingança mais cruel é aquela que a vítima não vê chegando. Nos dias seguintes, ele continuou sua rotina como se nada tivesse acontecido. Com Isabela, manteve a mesma naturalidade, nunca mencionando o jantar, nunca deixando transparecer qualquer rancor. Mas dentro dele, algo já estava sendo arquitetado. Diego sabia que, se quisesse vencer Montenegro, precisava fazer isso sem levantar suspeitas. Então começou a estudar, pesquisar, observar cada detalhe do império do homem que o humilhou. Empresas, investimentos, sócios, tudo. Ninguém é intocável. E Diego sabia que por trás de toda fortuna gigantesca, sempre há falhas esperando para serem exploradas. O primeiro passo foi se aproximar do círculo certo. Ele não podia entrar diretamente no mundo de Montenegro, mas podia encontrar as brechas. E uma delas apareceu na forma de um evento fechado para empresários e investidores. Um lugar onde Montenegro estaria, rodeado de pessoas que respeitavam sua presença, mas também de outros milionários que não se importariam em conhecer alguém novo, desde que esse alguém tivesse algo a oferecer. Diego usou sua influência digital, sua presença crescente no mundo dos negócios online, para conseguir um convite. Ele já era milionário, só precisava que as pessoas certas percebessem isso. Na noite do evento, ele chegou sem pressa, sem demonstrar nervosismo. Vestiu um terno sob medida, cortou o cabelo com perfeição. Sabia que naquele mundo, a aparência era a primeira arma. Caminhou pelo salão, fez conexões, distribuiu sorrisos calculados. E então, no momento certo, fez questão de ser visto por Montenegro. O olhar do homem foi imediato. Primeiro de surpresa, depois de irritação disfarçada. Diego não era apenas um garoto qualquer. Ele estava ali, dentro do mundo que Montenegro acreditava ser exclusivo. E o pior, parecia pertencer a ele. Mas isso era só o começo. O verdadeiro golpe ainda estava por vir. Nos dias seguintes, Diego começou a mexer nas peças certas. Descobriu um investimento arriscado de Montenegro, algo que ele tentava manter discreto. Uma negociação milionária que poderia desmoronar com a mínima interferência externa. Diego não precisava destruir nada, apenas expor. Pequenos boatos, informações vazadas nos lugares certos. O mercado reagiu. A confiança caiu. E de repente, Montenegro se viu no meio de um problema que nem sabia de onde veio. E enquanto isso acontecia, Diego apenas observava, sem pressa, sem se expor. Montenegro ainda não sabia, mas estava jogando um jogo que já havia perdido. Montenegro não era um homem que aceitava ser questionado, muito menos desafiado. Desde cedo, aprendeu que o mundo pertencia aos que comandavam sem hesitação, aos que impunham respeito sem precisar levantar a voz. Quando percebeu que Diego estava mais próximo do seu mundo do que deveria, algo dentro dele se acendeu. Não era apenas irritação, era uma questão de controle. Ele precisava esmagar Diego antes que aquele garoto começasse a acreditar que poderia estar no mesmo nível que ele. O golpe inicial veio de maneira sutil. Montenegro acionou contatos dentro do mercado para investigar Diego. Vasculhou cada transação, cada investimento, tentando encontrar qualquer brecha que pudesse ser usada contra ele. Mas encontrou um problema. Diego era meticuloso, inteligente. Não havia nada sujo, nada comprometedor.
O garoto realmente havia construído sua fortuna sozinho, e isso o irritava profundamente. Mas Montenegro não era do tipo que aceitava um não como resposta. Se não existia sujeira, ele criaria uma. De repente, boatos começaram a surgir. Pequenas insinuações espalhadas nos lugares certos. Especialistas financeiros questionando a origem do dinheiro de Diego. Portais de negócios publicando matérias especulativas. Influenciadores comentando sobre jovens milionários que surgem do nada e desaparecem rápido. Diego percebeu o ataque assim que começou. Ele não era ingênuo. Sabia que aquilo não era coincidência. Montenegro queria enfraquecê-lo, desestabilizá-lo, fazer com que ele cometesse um erro. Mas Diego não mordeu a isca. Em vez disso, se preparou para seu próprio movimento. A oportunidade veio de forma inesperada. Um evento beneficente, organizado por Montenegro e sua empresa, com cobertura da mídia, convidados importantes e um discurso planejado para reforçar sua imagem pública. Um palco perfeito para sua reputação brilhar, para se apresentar como o grande empresário de visão, um líder nato. Mas Diego tinha outros planos. Na noite do evento, enquanto Montenegro sorria para as câmeras e apertava mãos influentes, Diego já estava no salão, misturado aos convidados certos. Não se fez de notado de imediato. Observou. Esperou. E quando o momento chegou, quando Montenegro subiu ao palco para discursar, Diego fez seu movimento. Um simples comentário para a pessoa certa. Uma frase solta, mas planejada, chegando aos ouvidos de um dos jornalistas presentes. Ouvi dizer que o novo investimento da Montenegro Corp pode estar prestes a desmoronar. Era o suficiente. O efeito foi imediato. Murmúrios começaram a se espalhar. Pessoas checando celulares, trocando olhares. O jornalista foi rápido. Levantou-se, pegou o microfone e interrompeu Montenegro no meio do discurso. Senhor Montenegro, rumores indicam que seu novo empreendimento pode estar enfrentando sérios problemas. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O impacto foi visível. Montenegro hesitou por um segundo. Pequeno, mas perceptível. E naquele universo, uma fração de segundo de hesitação pode ser fatal. Os jornalistas avançaram. Perguntas surgindo de todos os lados. Investidores trocando olhares preocupados. A confiança, a imagem de poder absoluto, começou a rachar ali, diante de todos. E do outro lado do salão, sem pressa, sem precisar dizer uma palavra, Diego apenas assistia. Montenegro tentava controlar a situação, mas algo já estava fora do seu alcance. O jogo havia mudado, e dessa vez não era ele quem estava no controle. O caos se espalhava pelo evento. Jornalistas pressionavam Montenegro, investidores cochichavam entre si, e Diego observava tudo de longe, sem se misturar, sem demonstrar nenhuma reação. Sabia que havia mexido em um vespeiro e que Montenegro não ficaria parado. Homens como ele não aceitavam ser questionados, muito menos humilhados em público. Mas Diego também sabia outra coisa. O medo de perder poder torna as pessoas impulsivas, e Montenegro, pela primeira vez em anos, estava vulnerável. No dia seguinte, os portais de negócios estavam cobertos de manchetes. Crise na Montenegro Corp. Montenegro enfrenta questionamentos sobre investimentos duvidosos. O magnata que pode estar perdendo o controle. As ações da empresa começaram a oscilar. Não era uma queda fatal, mas era o suficiente para fazer o mercado sentir cheiro de sangue. Diego não precisou mover mais nenhuma peça. Só precisou esperar. E enquanto Montenegro tentava conter os danos, Diego percebeu que algo estava diferente. Pela primeira vez desde que ficou milionário, ele não era mais apenas um garoto que conseguiu dinheiro rápido. Ele tinha influência. Mas influência tem um custo. A exposição trouxe atenção que ele nunca pediu. Agora não era apenas Montenegro que o via como ameaça. Outros empresários começaram a perceber sua presença. Alguns queriam se aproximar, outros queriam entender como alguém tão jovem conseguiu tanto tão rápido. E outros, como Montenegro, apenas queriam vê-lo cair. Não demorou para que Diego percebesse que cada movimento seu era analisado, que cada passo agora poderia significar um risco real. O primeiro golpe veio onde ele menos esperava. Sua mãe, que sempre viveu uma vida simples, começou a receber visitas estranhas. Homens de terno que se apresentavam como investidores, mas faziam perguntas demais sobre Diego.
Queriam saber onde ele morava, onde investia seu dinheiro, com quem fazia negócios. Quando Diego descobriu, soube exatamente o que estava acontecendo. Montenegro não estava tentando destruí-lo no mercado. Estava tentando atacá-lo onde realmente doía. Ele tomou uma decisão imediata. Mudou sua mãe de cidade, colocou seguranças discretos para protegê-la e reforçou todas as camadas de sigilo sobre sua vida pessoal. Mas sabia que isso não seria suficiente. Montenegro queria que ele sentisse medo, queria que recuasse, mas Diego não era o tipo de pessoa que fugia. Se Montenegro queria testar seus limites, então ele estava prestes a descobrir até onde Diego era capaz de ir. Naquela noite, Diego não dormiu. Sentado em seu apartamento, analisando cada dado, cada informação que coletou sobre Montenegro, percebeu algo que ainda não havia se dado conta. A guerra entre eles não era sobre dinheiro, não era sobre Isabela, era sobre controle. E a única maneira de vencer um homem como Montenegro era tirando dele aquilo que ele mais prezava. Na manhã seguinte, Diego deu o próximo passo. Se até agora ele havia apenas provocado rachaduras na imagem de Montenegro, agora ele iria direto ao coração de seu império. A parte mais perigosa do jogo tinha começado. E dessa vez, não haveria espaço para erros. Diego sabia que Montenegro estava acostumado a ganhar. Era um homem que sempre teve o mundo ao seu favor, que movia as peças como queria sem que ninguém ousasse questioná-lo. Mas dessa vez, ele enfrentava alguém diferente. Diego não tinha um império construído ao longo de décadas, não tinha conexões políticas nem herança familiar. O que ele tinha era a capacidade de agir rápido, de enxergar oportunidades onde ninguém via, de virar o jogo quando todos achavam que ele já estava derrotado. E agora, era isso que ele faria. Os ataques indiretos de Montenegro não eram mais uma ameaça velada. Eram golpes diretos, buscando destruir tudo o que Diego construiu. Mas se Montenegro queria transformar aquilo em uma guerra aberta, Diego aceitaria o desafio. Ele passou dias estudando, montando um plano, analisando cada detalhe do Império Montenegro. E então, encontrou exatamente o que precisava. Havia um projeto em andamento. Um investimento bilionário que Montenegro vinha estruturando há anos. Um projeto que dependia de um contrato específico para ser fechado. Diego descobriu que esse contrato ainda não havia sido assinado. O motivo? Um pequeno impasse burocrático com um dos investidores internacionais. E foi aí que ele agiu. Usando as conexões que fez nos últimos meses, ele conseguiu um encontro com um dos executivos envolvidos na negociação. Não precisou de muito. Apenas uma conversa. Uma sugestão sutil de que havia outras oportunidades melhores no mercado. E foi o suficiente para plantar a dúvida. No dia seguinte, a notícia vazou. O investimento que Montenegro vinha garantindo como certo, de repente, estava em risco. O mercado reagiu. As ações caíram. Os investidores ficaram inquietos. Montenegro, pela primeira vez em anos, sentiu o peso da incerteza. E foi nesse momento que Diego fez seu movimento final. Ele não atacou diretamente. Não precisou ameaçar, nem expor Montenegro publicamente. Apenas marcou um encontro. Uma reunião privada, sem câmeras, sem jornalistas. Apenas os dois. Montenegro aceitou. Não porque queria, mas porque precisava entender quem era aquele garoto que estava desmontando sua estrutura sem precisar levantar a voz. Quando se encontraram, Diego não sorriu, não demonstrou superioridade. Apenas olhou Montenegro nos olhos e fez uma única pergunta. Como é perder o controle pela primeira vez? Montenegro não respondeu. Não precisou, porque naquele momento, ele sabia. Diego não era mais apenas um garoto ambicioso. Ele havia se tornado um nome que precisava ser levado a sério. E isso mudava tudo. Montenegro encarava Diego sem piscar, os olhos fixos como se tentasse enxergar além, como se procurasse uma fraqueza que pudesse explorar. Durante toda a sua vida, jamais havia permitido que alguém o desafiasse daquela forma, muito menos um garoto de 16 anos. Mas ali, naquele momento, Montenegro não estava no controle. Diego sabia disso. Ele podia sentir o peso da tensão no ar, a forma como o magnata tentava se manter impassível, enquanto a realidade escapava por entre seus dedos. O silêncio durou mais do que deveria, e Diego aproveitou cada segundo. Não havia pressa. Montenegro estava acostumado a ser temido,
a ver seus adversários se curvarem antes mesmo que ele precisasse mover uma peça. Mas Diego não jogava pelo mesmo livro de regras. Ele não estava ali para pedir permissão, nem para negociar de igual para igual. Ele estava ali para tomar. Montenegro cruzou os braços e inclinou o corpo para a frente, tentando recuperar a posição de predador. Perguntou o que Diego realmente queria. Se era dinheiro, poder, uma fatia do império. Mas Diego apenas sorriu. Montenegro ainda não entendia. Não era sobre dinheiro. Não era sobre status. Era sobre provar que alguém como ele poderia derrubar alguém como Montenegro. Era sobre mudar as regras do jogo. Montenegro tentou jogar sua última cartada. Disse que poderia comprar Diego, torná-lo ainda mais rico, colocá-lo dentro do sistema ao invés de deixá-lo batendo de frente contra ele. A proposta era tentadora. Muitos aceitariam. Mas Diego não era como os outros. Ele havia aprendido cedo que os ricos não oferecem poder de graça. Sempre há um preço. Sempre há um controle disfarçado de oportunidade. E Diego não estava interessado em ser controlado. A resposta veio rápida e sem hesitação. Ele não queria um pedaço do Império de Montenegro. Queria que Montenegro olhasse ao redor e percebesse que, pela primeira vez, não tinha mais o poder absoluto que achava ter. Queria que ele entendesse que o mundo havia mudado e que velhos dinossauros como ele não governariam para sempre. Montenegro não respondeu. Apenas encarou Diego como se finalmente entendesse o que estava acontecendo. Diego se levantou e, antes de sair, lançou um último olhar ao homem que havia tentado destruí-lo. Ele não precisava dizer mais nada. Montenegro sabia. E naquele instante, ficou claro que aquele garoto de 16 anos não era apenas uma anomalia no sistema. Ele era o futuro. Agora eu quero saber de vocês. Se estivessem no lugar de Diego, aceitariam a proposta ou continuariam no caminho que ele escolheu? Digam nos comentários. Eu aceitaria ou eu enfrentaria. Quero ver quem realmente entendeu o jogo. Diego saiu daquela reunião sem olhar para trás, mas algo dentro dele já sabia que nada seria como antes. Ele não era mais um garoto tentando provar seu valor. Ele havia enfrentado um dos homens mais poderosos do mercado e saído vitorioso. Mas no mundo dos negócios, uma vitória nunca é definitiva. Montenegro não era do tipo que esquecia. E se Diego havia conquistado o poder, isso também significava que ele havia se tornado um alvo. A pergunta agora não era mais se Diego conseguiria se manter no topo. A pergunta era: quem viria atrás dele agora? Porque quando você derruba um gigante, outros começam a notar sua existência. Outros que podem ser ainda mais implacáveis do que Montenegro. Pessoas que não jogam limpo, que não apenas ameaçam, mas destroem sem aviso. Isabela, por outro lado, não fazia ideia da profundidade do jogo que estava sendo jogado. Para ela, Diego havia apenas se imposto diante de seu pai. Mas Diego sabia que Montenegro não era o maior inimigo. O verdadeiro perigo sempre vem de onde menos se espera. O dinheiro, que antes era uma ferramenta, agora era um fardo. Ele sabia que havia cruzado uma linha sem volta. A questão era: até onde ele estaria disposto a ir para se manter no jogo? E agora eu quero saber de vocês. Se Diego já chegou tão longe, o que vocês acham que vem a seguir? Será que Montenegro vai aceitar essa derrota ou está apenas esperando para dar o golpe final? Comentem, o jogo não acabou, se querem ver o próximo capítulo dessa história. E se ainda não estão inscritos, se inscrevam agora e ativem as notificações, porque o que vem por aí vai deixar tudo o que vocês viram até agora no chinelo. Diego venceu essa batalha, mas será que ele realmente venceu a guerra?